Química Orgânica 1. Polietileno. No início dos anos 30, os pesquisadores da ICI, maior produtor químico da Inglaterra, se perguntaram o que aconteceria se comprimissem os gases até 1.500 vezes a pressão atmosférica. Era um negócio arriscado, pois pressões equivalentes só haviam sido geradas antes em canos de armas navais. Entre os vários gases que comprimiram estava o etileno, e o resultado foi uma estranha substância cerosa branca. O produto não parecia muito promissor, mas alguém acabou achando que aquilo poderia ser útil. E acertou. Como isolamento resistente às condições do tempo, essa substância viabilizou os radares aerotransportados e contribuiu com o melhor momento da Inglaterra. E, por falar nisso, aquela substância cerosa era o polietileno. Depois da Segunda Guerra Mundial, os prognósticos para o polietileno não eram nada bons. Parecia que as flores de plástico eram um bom negócio, mas uma só refinaria no mundo poderia produzir o suficiente para atender a demanda desse produto. Hoje, porém, as refinarias de todo o mundo produzem anualmente milhões de toneladas de polietileno. De todos os tipos de plástico, o polietileno é o que se produz em maiores quantidades. E por um bom motivo. Em forma película, é muito usado na indústria das embalagens. Moldado, pode se transformar em recipientes de qualquer formato. Perfilado, pode se transformar em canos sem emendas, de qualquer largura ou comprimento. Depois de um começo nada promissor, 50 anos atrás, as aplicações do polietileno agora são limitadas apenas pela imaginação. Podemos explicar as propriedades fantásticas dos plásticos em geral devido às possibilidades das moléculas chamadas polímeros. Os polímeros são moléculas extremamente grandes, compostas de milhares de unidades moleculares repetitivas unidas em longas cadeias. Essas unidades repetitivas são formadas a partir de moléculas pequenas chamadas monômeros. Neste programa, vamos examinar um dos monômeros mais simples, o etileno, e o processo de sua conversão em polietileno. Por meio de um tipo especial de reação, chamada polimerização de adição, o monômero de etileno é, em primeiro lugar, quimicamente reconfigurado na unidade repetitiva do polietileno. Como ambos contêm o mesmo número de átomos, suas respectivas massas são idênticas. Mas a molécula do polietileno, que contém milhares de unidades repetitivas, tem sua massa relativa medida em milhares. Convém, portanto, representar a reação com esta fórmula, onde N representa os milhares de monômeros de etileno necessários à produção da molécula de polietileno. O processo de polimerização começa com um gás que contém monômeros de etileno. Introduz-se um catalisador. E a mistura é comprimida até 1.500 atmosferas e aquecida até 250 graus centígrados, criando condições tortuosas. O catalisador peróxido de benzoíla é fragmentado em radicais livres de vida curta. Aguente mais um pouquinho. Como esta fórmula fica desajeitada na televisão, vamos converter os radicais livres em um modelo de elétron modificado. Este radical contém um elétron desemparelhado, à procura de um elétron para fazer par. Ahá, alvo! Os elétrons π mais frouxos do etileno. Resultado, um novo radical livre. Esta nova espécie, com seu elétron desemparelhado, por sua vez, sai à caça de um elétron ao qual se juntar, encontrando-o na ligação π de uma outra molécula de etileno. Contato.
um radical novo maior com um elétron livre. E assim a cadeia do polietileno vai crescendo e crescendo. Mas de onde é que vem o etileno, se a molécula não se encontra livremente na natureza? Uma das fontes é o gás natural, que contém etano, um bom ponto de partida para a síntese do etileno. Assim, começando de baixo para cima, vamos examinar um processo de alta pressão para a produção do polietileno. O gás natural primeiro passa pelo fracionamento a baixa temperatura. O etano se separa a menos 88 graus. O restante, principalmente metano, é usado em residências. Um pouco desse metano é extraído para abastecer a conversão do etano em polietileno. O processo envolve o aquecimento do etano em um forno, onde a alta temperatura e a pressão quebra ou decompõe as moléculas de etano para produzir principalmente moléculas de etileno. Os produtos entram no fracionador de baixa temperatura e são separados em etileno, hidrogênio, metano e dióxido de carbono. O etileno é ainda mais purificado por meio de lavagem e secagem até o produto ficar 99,99% puro. A seguir, o processo de compressão, onde é verdade quando se diz que a indústria faz o trabalho pesado. Um compressor gigante comprime o etileno a 1.600 atmosferas. Depois disso, ele é esfriado e enviado para o coração do sistema, a autoclave. Não é um ato violento de engenharia, porque o etileno em alta pressão e o catalisador são agitados mecanicamente dentro da autoclave. O que sai dali é polietileno liquefeito e gás não reagido. No separador, o gás não reagido é reciclado de volta para os compressores, enquanto o plástico derretido é bombeado para um depósito de baixa pressão e vai para o perfilador, onde é esfriado e cortado em grânulos. O processo que vimos, que envolve pressões extremamente baixas, produz polietileno de baixa densidade. Como essas cadeias de polietileno são ramificadas, o produto é relativamente flexível. Existem, contudo, fabricantes que utilizam pressões ainda mais baixas e catalisadores diferentes, como o óxido de crômio. Não é um processo tão quimicamente violento, portanto, a reação controlada forma moléculas mais uniformes e lineares. Essas moléculas estão estreitamente unidas, então formam um polietileno rígido de alta densidade, adequado a materiais estruturais. Ao passo que a flexibilidade do polietileno de baixa densidade é ideal para produtos como sacos de lixo e garrafas moles. De alta ou baixa densidade, o polietileno é vendido a fabricantes secundários que atendem à demanda atual e esperam lucrar com as novidades do futuro.